Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre os principais temas do direito constitucional. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre processo legislativo. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, processo legislativo é um tema muito recorrente na OAB e é importante que vocês entendam quais são as chamadas espécies normativas. Elas estão previstas lá no artigo 59 da Constituição. São elas: emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Toda vez que a gente falar em espécies normativas, a gente está falando de uma dessas 6 figuras, de um desses 6 atos normativos primários. Esses carinhas são de suma importância e você tem que saber as principais características de cada um deles. É uma revisão, então eu vou falar um pouquinho, muito pouco, sobre cada um deles para você se lembrar de mim na hora em que você estiver fazendo a prova da OAB. Emenda constitucional, pessoal. A emenda constitucional, a gente sabe, ela é a espécie normativa que visa alterar de algum modo a Constituição Federal. A fase de iniciativa, ela é bem restrita. Podem propor emenda constitucional apenas presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores isolados ou em conjunto. A gente pode usar ambas as casas do Congresso para atingir esse quórum, e mais da metade das assembleias legislativas das unidades federativas. Pessoal, essa é a fase de iniciativa. Essas pessoas podem sugerir uma alteração da Constituição. A fase de deliberação, que é a fase em que se decide efetivamente se a emenda constitucional ela será ou não aprovada, a PEC vai virar ou não emenda constitucional, ela se dá nas 2 casas do Congresso Nacional e é necessário obter o quórum da maioria qualificada de 3/5 dos membros da Câmara em 2 turnos e 3/5 dos membros do Senado em 2 turnos. Eu preciso, portanto, de 4 votações e em cada uma dessas votações eu preciso que 3/5 dos membros da correspondente casa aprovem a proposta de emenda constitucional. Se essa votação furar, se esse quórum furar em quaisquer uma dessas votações, a PEC está rejeitada e ela só pode ser objeto de nova apreciação na próxima sessão legislativa. Tudo bem? Enfim, se aprovada a PEC, pessoal, atenção, a proposta não é enviada para o presidente da República para sanção ou veto. Não há deliberação executiva no que se refere às emendas constitucionais. Todo o processo, com exceção da fase de iniciativa, se dá em âmbito do poder legislativo. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que existem algumas limitações ao poder de emendar a Constituição. Limitações materiais: a Constituição não pode ser emendada naquelas matérias que a gente chama de cláusulas pétreas, e limitações formais: a Constituição não pode ser emendada em algumas situações. Por exemplo, durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não pode ser alterada, não pode ser emendada por uma PEC que já tenha sido rejeitada naquele mesmo exercício, naquela mesma sessão legislativa, enfim. Tudo consta lá nos parágrafos do artigo 60 da Constituição Federal. Beleza? Leis complementares e leis ordinárias. Pessoal, fase de iniciativa de ambas é idêntica. Basicamente, qualquer parlamentar, os tribunais superiores, presidente da República, os cidadãos na forma da lei. Vale a pena estudar a iniciativa popular, é a regra do 1533, depois a gente conversa sobre isso se for necessário, enfim, dê uma olhadinha nas aulas anteriores do Trilhante que vocês vão se lembrar disso certamente. Ou seja, várias e várias pessoas têm a iniciativa de deflagrar o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. Tudo bem? Lógico que é aula de revisão, então a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Agora voltem para as aulas iniciais, caso vocês tenham dúvidas sobre isso. De todo modo, a fase de deliberação, ela também é muito parecida entre leis ordinárias e leis complementares. É necessário que o projeto de lei ordinária ou o projeto de lei complementar ele seja aprovado em ambas as casas para que o seu processo tenha prosseguimento. Se uma das casas rejeitar, já era, o projeto de lei ele é arquivado. Se uma das casas propuser algum tipo de alteração, algum tipo de emenda, o projeto volta para a casa iniciadora. Em regra é a Câmara, mas pode ser o Senado. Isso também está nas nossas aulas mais profundas que estão lá no começo do material de vocês. Pois bem, se aprovado o projeto de lei pelas 2 casas do Congresso, Câmara e Senado, ou Senado e Câmara, a depender de quem deflagrou o processo legislativo, o projeto de lei vai para o presidente da República. E o presidente da República, ele pode concordar com o projeto de lei, e o projeto de lei, portanto, é sancionado, ou ele pode discordar do projeto de lei, situação na qual ele opõe o que a gente chama de veto. O veto pode ser político, quando o presidente da República entende que o projeto de lei, ele
não é relevante, ele não é necessário, ele não é interessante para os interesses do país, ou o veto pode ser jurídico, que é quando o presidente da República entende que o projeto de lei em questão ele é inconstitucional. Tudo bem, pessoal? Pois bem, caso o projeto de lei seja vetado, esse projeto, com os vetos do presidente da República, é submetido ao Congresso Nacional. As duas casas se reúnem conjuntamente e, pela maioria absoluta de seus membros, pode derrubar os vetos eventualmente opostos pelo presidente da República. Beleza, gente? Diferenças, então, entre lei complementar e lei ordinária? Basicamente são duas. Primeiro, o quórum de aprovação das leis ordinárias é o da maioria simples, ao passo que o quórum de aprovação das leis complementares é o da maioria absoluta. E a outra diferença é a taxatividade das leis complementares. Tudo o que depender de lei complementar para ser regulamentado, assim estará escrito na Constituição Federal. Depende de lei complementar, será regulado por meio de lei complementar. Todo o resto, subsidiariamente, se refere às leis ordinárias. Então, quando não fala nada, é lei ordinária. Se lei complementar for necessária, assim vai constar na nossa Constituição Federal. Tudo bem? Para a gente terminar muito rápido, vamos falar um pouquinho sobre as tais das medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são de competência exclusiva do presidente da República em casos de relevância e urgência. O presidente pode adotar medidas provisórias com força de lei. Tão logo a medida seja adotada, ela já passa a valer. Cuidado, ela só pode ser utilizada em casos relevantes e urgentes. A medida provisória, como o nome diz, ela nasce com data para morrer. Ela nasce para durar até 60 dias. Se eventualmente ela for rejeitada, ou pela Câmara ou pelo Senado antes desses 60 dias, ela perde a eficácia desde a data da sua edição. Se ao fim de 60 dias a medida provisória ainda não tiver sido definitivamente apreciada pelas duas casas do Congresso, seja pela sua cassação, pela cassação de seus efeitos, seja pela manutenção da medida provisória no ordenamento jurídico sendo convertida em lei ordinária, que é uma possibilidade, se a medida provisória for muito boa para o país, Câmara e Senado podem falar, essa medida que era provisória se torna definitiva e ganha um novo número, um número de lei ordinária. Se ao fim de 60 dias de vigência essa medida provisória não tiver sido definitivamente votada, ou rejeitada ou aprovada, automaticamente a sua vigência prorroga-se por mais 60 dias. Cuidado! Se ao fim desses 120 dias a medida provisória ainda não tiver sido definitivamente votada, automaticamente essa é uma medida provisória tacitamente rejeitada. Não há mais prorrogação. Como medida provisória, ela pode durar no máximo 60, mais 60, 120 dias, nunca mais do que isso. Lembrando, a partir do momento em que eventualmente ela venha a ser rejeitada por quaisquer das casas do Congresso, ela perde eficácia desde a data da sua edição. Efeitos ex tunc, é como se a medida provisória nunca tivesse existido, cabendo ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo para que regulamente as relações jurídicas havidas durante a vigência da medida provisória rejeitada. Pessoal, tem muito mais para estudar sobre todos esses temas. Revisão, 10 minutinhos, jogo rápido, grande beijo. Tchau, tchau.